Volvo, pela segurança de todos. Muito bem. Joel Pinheiro da Fonseca, dá para comparar o que está acontecendo com Nuremberg? Não, eu sempre acho descabidas essas que estão cada vez mais frequentes, né? Comparações com o genocídio nazista, com Hitler, com enfim, o Holocausto. Eu lembro do Ernesto Araújo e outros da direita já fizeram comparação também, dizendo que estamos indo para um grande campo de concentração, o nazismo, o globalismo. Aí é metáfora, e agora, né? Quando é eles é metáfora, mas quando é o Renan realmente é descabido. Quando é você genocida não é metáfora. Tá certo, Adriles, tá certo. É a vez dele agora. E da mesma forma o Renan também, aí, o julgamento de Nuremberg, ou seja, julgando os crimes da Segunda Guerra, do nazismo, que foram indizíveis, numa escala poucas vezes repetida na história humana. Aí. Então, claro, tem uma grande dose de exagero e um pouco de leviandade sempre que essa comparação é feita. O que eu acho que a gente tem que se focar mais é no que está sendo revelado nessa CPI. Está bastante claro, cada vez mais claro agora, né? Temos um governo que apostou, por mais que a secretária tenha tentado negar, tenha tentado tergiversar, tenha tentado fugir do assunto, por exemplo, desviando para uma questão que ninguém discorda. Um médico tem que ter autonomia para receitar alguns remédios que ainda estão em estudos. Isso todo mundo concorda. Tergiversando para isso, mas está cada vez mais claro que a estratégia do governo foi: somos contra qualquer tipo de isolamento, não tinha plano nenhum de alternativa, ela se colocava contra as medidas dos estados, falou, talvez se isolassem os velhos. Cadê o plano? Cadê o plano do Ministério da Saúde? Porque não é trivial, né? Você isolar uma faixa da população. Qual é o plano? Qual é a diretriz do Ministério da Saúde para que fosse capaz de fazer o que ela falou ali, que era a velha ideia do isolamento vertical, né? Lá atrás se falava, hoje em dia ninguém nem fala mais nisso. Segundo ponto, promoveu ativamente a cloroquina. Primeiro o presidente da República, acho que esse não precisamos investigar muito, foi às claras, foi ao vivo, foi em lives, foi com a ema do Palácio, assim, ele estava vendendo cloroquina até não poder mais. Mandou o exército produzir também centenas de milhões de doses de cloroquina. Pediu para o Trump e recebeu o encalhe de cloroquina americano, que o próprio Trump abriu mão da cloroquina lá a um dado ponto da pandemia. Agora, a própria secretária também. Ela não é capitã cloroquina à toa. Agora ela finge, não, eu era a favor da liberdade dos médicos. Nananina não, secretária. Enquanto Manaus estava à véspera do colapso, e ela sabia, posto que ela admitiu que foi 8 de janeiro que foi feita a comunicação, depois disso já ela estava no Amazonas fazendo viagens de cidade em cidade. Para quê? Para empurrar e promover o kit Covid, o kit do tratamento precoce, ou seja, a cloroquina e alguns outros remédios ali. Ela admitiu que não foi hacker que lançou o aplicativo, mas foi o Ministério da Saúde, foi a secretaria dela. Um aplicativo que você podia ser um idoso de 70 anos com tosse ou um bebê recém-nascido com dor de barriga que te receitaria o mesmo remédio, o mesmo coquetel de remédios, entre eles a cloroquina. Agora ela tenta fugir, agora ela tenta dizer que não foi isso que foi feito. Mandaram para Manaus, como combate à falta de oxigênio, o quê? A cloroquina. Acabou então, citando até o nome do jornalista, o jornalista foi alvo de ataque. Dados públicos, dados do código-fonte. Isso aí é uma tentativa, outra tentativa normal. muito chinfrim de tentar desviar a discussão. Então, quer dizer, sim, a política oficial, intencional do governo era: vamos chegar à imunidade de rebanho, até lá, fique empurrando cloroquina. Só um último ponto, o Adriles esqueceu desse. O criador do kit Covid pegou o Covid e morreu. Adriles, tem muita gente que foi isolada e morreu também, né? Parece que a medida profilática às vezes não funciona de maneira 100%. Isolamento não é tratamento. Inclusive com vacina. Isolamento não é tratamento. Que tomou vacina tem morrido. Olha, a pergunta que eu faço a você, Joel, ao Renan, ao Maraziza, a todo mundo: cloroquina mata? Vocês falam como se fosse uma heroína, como se fosse uma substância tóxica. Em 2005 tinha matéria falando que a cloroquina era um forte inibidor da disseminação do SARS-CoV, por exemplo. A cloroquina é um dos remédios dentro da possibilidade de tratamento preventivo que, como a doutora Maíra bem disse, é receitado em 20 países, calando a boca do Randolfo Rodrigues, inclusive Cuba, Tchecoslováquia. Ou seja, quem criou essa armadilha, aí foi uma certa ignorância Cuba, realmente. exemplo? Foi uma certa ignorância realmente do presidente Bolsonaro, que cismou de maneira obsessiva com a cloroquina. A cloroquina é mais um dos remédios que podem atuar na prevenção de sintomas
do Covid-19. Não é nada, nenhum veneno, nenhuma coisa terrível. O presidente não fez nada especificamente para um plano estratégico de isolamento vertical ou isolamento racional, que seja, porque ele foi tolhido mais uma vez. Agora, falando especificamente da CPI, um espetáculo dantesco, né? Uma CPI que começa comparando-se ao julgamento de Nuremberg, é uma coisa absolutamente ignominiosa. O julgamento de Nuremberg foi a primeira vez que se colocou aquilo ali como crimes de humanidade. Ou seja, tem método a fala do Renan Calheiros, porque ele quer colocar o presidente Bolsonaro e o governo federal como genocidas mesmo, e aí não é abstração literária, como assassinos em massa. O que foram julgados no julgamento dos nazistas em Nuremberg foram assassinos em massas que mataram dezenas de milhões de pessoas, só de judeus 6 milhões. Os judeus têm toda a razão de ficar absolutamente abismados com a falta de caráter dessa figura imunda da história política brasileira, que é Renan Calheiros, que faz qualquer coisa no sentido retórico para alcançar seus objetivos, quer seja de chantagem ao governo ou de opressão ao governo, que seja. Agora, falando especificamente sobre a Maíra, ela deu um show, ela deu um banho. Em relação a Manaus, perguntaram... Banho de cloroquina. Foi alguém... Em relação a Manaus, perguntaram, você levou alguém, o Randolph, né, a voz de Gazela lá, perguntou pra ela lá, a senhora levou médicos pra Manaus? A minha voz é fina, mas a verdade é grossa. É dura, hein? Perguntada, instada se ela tinha levado médicos pra ver a situação em Manaus, ela falou, sim, senador, levei 300 médicos, 300 profissionais de saúde para acompanhar, monitorar e auxiliar. E percebeu aquilo que todo mundo, por óbvio, percebeu. A situação só do governo de Amazonas, sem o auxílio do governo federal, era caótica. E isso é culpa, em grande medida, do Supremo Tribunal Federal, que deu ampla autonomia. Pra fechar. Falando só umas coisas rapidinhas. Não, mas é pra fechar. É bem curto pontuais. mesmo. Imunidade de rebanho. Criança tem 40 vezes menos chance de transmitir, e ela falou isso, imunidade de rebanho. Ela era contra fechar o comércio. É uma coisa, assim, querida. Politização vergonhosa da ciência, da política... politização vergonhosa da ciência. Espero, como o Zé Maria bem disse, que essa CPI investigue aquilo que ela realmente tem que investigar, são os desvios de recursos de políticos corruptos e que tiraram grana da saúde. Deixa eu falar com o nosso Zé Maria Trindade, só para saber uma informação. Zé, a perspectiva é que seja aprovado o requerimento de convocação dos governadores e prefeitos, ou você acha que aquele G7 vai travar isso? Hoje eu até fiquei me perguntando, né, o motivo de tanta mudança. Esse grupo dominou o plenário e eles fazem reuniões secretas, fechadas, entre eles, né, e chegam com o resultado pronto. O que terá levado esse grupo a aprovar a obviedade, ou seja, a convocação dos governadores investigados pela Polícia Federal. Então, deve ser aprovado o requerimento e a marcação dos depoimentos devem ficar aí para depois. O importante é que seja aprovado o requerimento de convocação dos governadores. É preciso saber para onde foi tanto dinheiro, 120 bilhões de reais.